Em uma noite de festa, o príncipe faz um anúncio inesperado. Scarlett, sem entender, pede para que ele repita, e ele diz sem hesitar: "Estou rompendo meu noivado com Scarlett e me casarei com Tereneza." O salão inteiro aplaude. Scarlett fica confusa. Não era um noivado comum. Era um compromisso de 17 anos. O príncipe continua, com arrogância. Foram 17 anos entediantes, brincando de noivo com uma mulher desinteressante como você. Scarlett respira fundo e responde com educação. O casamento deles foi arranjado antes de nascerem, pela família real e pela família do duque. Então pergunta se ele acha que pode desfazer algo assim por conta própria, e o chama de ingênuo. O príncipe rebate dizendo que o noivado será cancelado pelos crimes dela, que Scarlett teria maltratado Tereneza na escola, mas Scarlett responde claramente que nunca a viu na vida, e nega todas as acusações. Chamam-na de vilã. Ela permanece em silêncio por um instante. Então aceita o rompimento, mas antes de sair, faz um último pedido. Vossa Alteza permite que eu afunde a mão na cara dessa meretriz? E sem esperar a resposta, Scarlett resolve o problema ali mesmo. Somos levados ao passado de Scarlett para entender como tudo chegou até aqui. Desde criança, ela sempre teve um jeito direto de resolver as coisas, batendo nas pessoas. Quando o irmão questionava, ela dizia: "Só faço isso pelo bem do nosso povo." Mas o príncipe Caio, o segundo na linha de sucessão, a tratava mal desde o primeiro encontro. Mesmo sendo sua noiva prometida, ele a humilhava sem parar. Quando Scarlett reclamou ao pai, ele explicou que o casamento foi decidido pela família real e que não havia como anulá-lo. Então, para proteger a família, Scarlett nunca reagiu às provocações de Caio, até completar 15 anos quando ingressou na Academia Real de Nobres. Lá brilhou imediatamente. Ficou em primeiro lugar nas provas. Ela era admirada por todos por sua beleza e postura. Chamavam-na de Rosa de Gelo, pela forma calma e centrada em que ela enfrentava tudo. Mas Caio continuava o mesmo. Tentava envergonhá-la diante dos outros. E quanto mais Scarlett se destacava, mais ele a odiava. Quando foi rebaixado para o curso comum e ela permaneceu no curso especial, então, num acesso de raiva, ele ameaçou cortar o cabelo dela. Scarlett, calma, apenas pediu para que não fizesse isso e cerrou os punhos. Mas antes que pudesse agir, foram interrompidos por Julius, o príncipe herdeiro. Julius repreende o irmão. "Agora que vi com meus próprios olhos o modo como trata sua noiva, não vou mais ignorar isso." Caio tenta ordenar ao seu servo que tire Julius dali, mas ele responde friamente que não pode tocar nele. Ele também é da família real e está acima de você. Então Caio, enfurecido, vai embora. Scarlett agradece Julius, mas o príncipe sorri e rebate: "Na verdade, acho que salvei o meu irmão. Viu seus punhos cerrados. Você estava pronta para revidar." Ela então desvia o olhar em silêncio. Depois, Scarlett pensa consigo mesma e confirmou o que o príncipe disse. No reino de Palestã, existem 2 príncipes: Julius, o primogênito, filho da rainha e atual herdeiro ao trono, e Caio, o segundo príncipe, apoiado por nobres gananciosos. Julius é conhecido por ser íntegro, o que incomoda os políticos corruptos. Esses, ao mesmo tempo, passaram a apoiar Caio, por ser tolo o suficiente para manipular. Assim, 2 facções nasceram e a tensão entre elas cresceu. Mesmo sabendo disso, Scarlett preferiu não se envolver. Mas depois daquele encontro, Julius parecia cada vez mais interessado nela. Ele a observa com atenção, enquanto ela claramente não gosta da ideia. O tempo passa, sai o resultado das provas e pela primeira vez em muito tempo, Scarlett não está em primeiro lugar. Quem a superou foi ninguém menos que Julius, com a nota máxima em todas as matérias. Scarlett, que sempre tirava 99, mesmo vencendo até os professores, fica irritada. Enquanto encara o quadro, Julius se aproxima para provocá-la. Ela o elogia, mas ele o responde falando em seu ouvido: "Foi muito fácil." Isso a irrita profundamente. Determinada, Scarlett treina mais do que nunca. E na avaliação seguinte, retorna ao primeiro lugar. O príncipe aparece novamente no mesmo momento, sorri e diz: "Vi você treinando em segredo para me alcançar, e foi espetacular." Scarlett apenas o encara com amargor. Desde então, passa a ignorá-lo, mas Julius não desiste. Aparece com frequência, até que um dia, ela resolve conversar quando voltam para casa. Ele diz que está fascinado por ela e que decifrou todas as suas expressões. A enche de elogios e no final diz: "Você é o animal mais interessante que já encontrei." Scarlett fica furiosa. Ele ainda tem a ousadia de pedir a sua mão em casamento e com toda educação, ela apenas nega. Voltamos ao presente. Scarlett finalmente tem a chance de extravasar toda a sua raiva acumulada. Enquanto o segundo príncipe rompia o noivado, os nobres riam dela. Mas, após lidar com Tereneza, chamam os guardas. Ela os derruba em questão de segundos. Depois, Scarlett se volta para os nobres e dá uma surra coletiva. Depois de ver alguns no chão, os nobres começam a confessar crimes e conspirações.
implorando por perdão. Scarlett apenas observa. Aqueles homens eram vergonhosos, e isso só aumenta a vontade dela de continuar. Enquanto apanha, um deles grita o antigo apelido dela, Dama Fera Raivosa. E no final, ela guarda o último soco para o segundo príncipe. Julius e o irmão de Scarlett tentam impedir, mas é tarde demais. Scarlett já tinha o acertado em cheio, e, com uma expressão serena, ela apenas diz: enfim, descontei a minha raiva. O irmão de Scarlett, Leo, chega em choque com a cena que testemunha, e Scarlett o cumprimenta tranquilamente. Mas quando ela nota Julius rindo da situação ao lado, ela fica irritada. Mesmo assim, o cumprimenta com educação. Ela tenta justificar tudo de forma nobre, mas quando o príncipe pergunta, Scarlett responde com naturalidade. Eles me deixaram irritado, então os incapacitei. Leo começa a sentir dores no estômago. Julius simplesmente cai na gargalhada. Eles discutem se o que ela fez é ou não um crime. Mas antes que a conversa termine, Scarlett começa a ficar fraca e desmaia. Depois de um tempo, ela começa a ouvir sinos da igreja. Mesma igreja que cultua Cronoa, a divindade que lhe deu a bênção. Ela havia usado demais esse poder, por isso desmaiou. Quando abre os olhos, está em sua cama, mas uma pessoa está sobre ela, segurando uma faca. A voz diz: se prepare. Scarlett mal desperta e já dá um soco e joga o invasor na parede. Ela diz: não é perigoso apontar uma faca assim para os outros? O estrondo chama a atenção de Leo, que entra desesperado. Ele diz que Scarlett dormiu por 3 dias inteiros e achou que ela não fosse despertar. Ela pede desculpas e, reunidos, recebem as notícias. O noivado foi rompido pelos dois lados. Kyle foi deserdado e todos os segredos revelados naquela noite vieram à tona. Scarlett pergunta: qual será a punição pelos meus crimes? Julius responde que nenhuma. A família real, na verdade, está grata, agradecida por Scarlett ter resolvido sozinha um problema que nenhum deles podia enfrentar. Ele diz que, naquele dia, Scarlett conseguiu algo mais difícil que um noivo: fama entre os súditos. Além da mulher que colocou os nobres corruptos na cadeia usando apenas os punhos, e agora é chamada de Princesa Sanguinária. Mas um conselheiro escapou da punição. A família real acredita que ele está por trás de tudo e cria um gabinete de investigação. É apresentado novamente um ex-subordinado de Kyle, que revela ser, na verdade, um espião, Sigurd. Scarlett o perdoa, então se retira. Agora Scarlett vai conversar com a empregada, que a ameaçou com uma faca ao acordar. Somos apresentados a Nanaka, do povo fera, já transformado em sua forma animal. Scarlett tenta dialogar para conseguir informações. Ele resiste, mas ela faz uma proposta. Ele se transforma novamente e ela diz: a liberdade em troca da verdade. Ele aceita. Scarlett usa sua bênção para remover o brasão de contrato que o prendia. Nesse mundo, pessoas recebem bênçãos de diferentes deuses. A maioria nunca descobre como usá-las, mas quem descobre ativa um poder chamado bênção. A de Scarlett é a bênção de Cronoa, o deus do tempo. Ela possui um poder de reversão, incrivelmente poderoso, mas consome a sua vitalidade. Por isso, ela desmaiou naquela noite. Nanaka é salvo e promete guardar o segredo dela. Ele conta tudo o que sabe sobre o Conselheiro, o homem que manipula pessoas, compra informações e planeja expandir a sua rede de aliados. Haverá um leilão em 1 semana, e ele estará lá. Scarlett aceita a ajuda de Nanaka para pegar o homem, mas Julius ouve tudo do lado de fora e decide acompanhá-los na viagem. Enquanto investigam a periferia, um grupo de baderneiros aparece. Scarlett se prepara para quebrá-los, mas Nanaka tenta negociar. Obviamente, não funciona. Scarlett entra em ação, derruba todos, e um dos bandidos apavorados grita: você é Scarlett, a princesa da porrada. Isso faz Julius gargalhar, o que dá mais combustível para Scarlett terminar o serviço. O último bandido, com medo, entrega a informação necessária. Então, Scarlett finaliza o grupo. A informação que eles precisavam levava a um homem chamado Junk. Depois de descobrirem que ele está em uma taverna, Julius decide ir sozinho falar com ele. Ele afirma que tem maneiras não violentas de conseguir informações. E funciona. Com um simples blefe, ele arranca tudo o que precisava de Junk. Scarlett fica impressionada e admite que o príncipe tem algum talento. Agora precisam infiltrar alguém no leilão para continuar com o plano. E é então que Nanaka diz: acho que tenho uma ideia. A próxima etapa já está definida. Scarlett, Julius e Nanaka começam a planejar a operação secreta, e o leilão se aproxima rapidamente. Não muito tempo depois, Scarlett finge ser uma das interessadas no leilão ilegal e se aproxima de Zataran, um dos responsáveis pelo evento. Ela quer se infiltrar, mas o preço para participar é alto: entregar a guarda de Nanaka para ele. Scarlett aceita, não porque confia em Zataran, mas porque precisa entrar naquele leilão a qualquer custo para acabar com tudo por dentro. Na verdade, esse era o plano de Nanaka, por isso Scarlett concordou. Apesar do clima tenso, Nanaka ainda brinca com ela: nunca te vi resolvendo nada pela conversa. Agora faltam 3 dias para o leilão, mas Scarlett se preocupa com Nanaka, mas ele garante que quer ajudar.
além de querer compensar por ter atacado ela quando se conheceram. Só que no meio da conversa ele simplesmente dorme e se transforma. Homem-Esfera tem hábitos noturnos e Nanaka estava exausto. De volta à pousada, Scarlet coloca ele na cama. Julius, que já estava lá, a provoca, até que enfim resolveu algo conversando. Sem paciência para ouvir o príncipe, Scarlet sai para tomar um ar. Na cidade, Julius a acompanha, comprando vários presentes para ela. Mas no fim, ele a faz de boba outra vez. Scarlet se irrita e se imagina socando ele. Mas então, Julius oferece um pedaço de torta e ela decide perdoá-lo. Por enquanto. Sentados na praça, eles conversam. Julius conta sobre sua infância, como foi mimado por ser o príncipe herdeiro, como cresceu rodeado de bajuladores, e como, em uma das festas entre tantas pessoas falsas, ele encontrou Scarlet. Ele diz que jamais esqueceu o momento em que falou com ela pela primeira vez, e que ali sentiu finalmente que estava se divertindo de verdade. Então ele acrescenta: você é a pessoa que mais me diverte nesse mundo, e beija o rosto dela, e diz que ela é a pessoa mais preciosa da vida dele. De volta à pousada, Scarlet se deita, sem saber se aquilo foi real ou era apenas mais uma provocação de Julius. No dia seguinte, Scarlet entrega Nanaka a Zataran. Ele desconfia, acha que ela poderia estar tentando enganá-lo, mas Scarlet pede para Nanaka se transformar, e ele se convence. O acordo é fechado. Scarlet poderá entrar no leilão. A conversa é interrompida por um dos funcionários dele, Donovan. Ele recebe ordem de colocar Nanaka em uma jaula, mas faz isso de maneira violenta e grosseira, dizendo que Homem-Esfera podem se regenerar depois. Scarlet observa a cena e não tolera. Ela se levanta e impede Donovan. Ela diz: vejo que seu pet não recebeu educação adequada, não é? Donovan se irrita e ameaça Scarlet com um chicote. Ele puxa com toda a força, mas o chicote não se move. Scarlet nem chega a fazer esforço. Ela pergunta: ele é um dos seus itens que será leiloado? Zataran confirma que não. Então Scarlet acerta Donovan com um único soco e ele voa para longe. E ela diz: agora ele será mais educado da próxima vez. No caminho de volta para a pousada, Scarlet encontra seu irmão, Léo, que a leva imediatamente para o interrogatório no castelo. Ele está preocupado. Scarlet e Julius estão agindo por conta própria, e isso é perigoso. Eles trocam informações. Léo tenta convencê-la a voltar para casa. Ela só tem 17 anos e ele quer protegê-la, mas Scarlet recusa. Diz que se conteve demais enquanto era noiva de Kyle, e agora quer justiça. Ela vê o mundo como realmente é e quer ajudar a resolver as coisas. Se é para bater em alguém, que seja nesses nobres nojentos que fazem o povo sofrer. Léo continua preocupado. Ele diz que o conselheiro pode não ser o único envolvido, que pode haver participação do Império de Vanish. O Império de Vanish está em conflito com Palistan há 300 anos. É uma nação militar, governada por montadores de dragões. Apesar do cessar-fogo recente, parece que algo está acontecendo nos bastidores. Então, vemos o conselheiro reunido com um convidado misterioso. Ele ordena que eliminem Scarlet. Ela está atrapalhando seus planos. Quando o convidado sai, Tereneza aparece na sala, carregando uma arma de fogo. Ela oferece a arma para o conselheiro e diz para usar contra qualquer um que tentar atrapalhar o plano deles. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se gostou, fica mais um pouco no canal. Tem vídeos aparecendo aí na tela. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.